E como é que o senhor prepara um sermão? Pois Você bem. tem um método bem fixo? Eu estava agora com o Jaider, nós gravando um congresso sobre pregação essa semana passada. É mesmo? Lá nos estúdios da LPC. E a Raquel Novaes, que é uma cantora muito querida, estava lá. E ela ficou assim, impressionada e até perplexa quando eu afirmei isso, numa pergunta que foi feita. Quanto tempo o senhor gasta para preparar um sermão? Eu estou com 40 anos de ministério, com a cabeça branca, e eu respondi honestamente. Eu gasto, em média, 8 horas para preparar um sermão. Ok. Porque, às vezes, Douglas, as pessoas têm uma ideia de que você, depois de um tempo de ministério, como você e eu, um pouco mais de tempo, cabeça branca já, que fazer sermão é uma coisa natural. Né? Que você sai de casa e, enquanto você caminha para a igreja, as ideias vão se concatenando e você chega lá e despeja aquele conteúdo. E as pessoas não percebem que é um trabalho árduo, afadigar-se. Demanda tempo, demanda oração, demanda estudo, demanda investigação, pesquisa. E você põe uma coisa no outro, e aí você prega a primeira vez e, puxa vida, não foi tão legal. Aí na segunda vez, essa ilustração vai ficar melhor. Aí você, na terceira vez que você prega, o sermão já está mais redondo. Né? Então, cada sermão tem a sua história, mas em média 8 horas. Então, o que eu faço? Primeiro, na pregação expositiva, é aquele texto. Qual é? Já estou estudando o texto, o trecho, o livro. Então, eu vou ler o texto 1, 2, 5, 10 vezes. Gosto sempre de ter um papel em branco, uma folha, e vou anotando o que me chama a atenção, os verbos, as conexões, as repetições, as ênfases, fazendo uma pergunta vital, que Haddon Robson chama de a big idea, a grande ideia, ou Jay Adams diz o propósito. Qual é o propósito desse texto? O que está na cabeça do autor? Qual é a mensagem principal? O que ele quis dizer? O que ele está falando? Que doutrina está ensinando? Que verdade está ressaltando? E depois dessas ideias todas, aí eu começo a fazer o que eu chamo de, para mim, o pregador é o arquiteto das ideias. O que significa isso? Imagine que você tenha pedra, areia, brita, cimento, madeira, tinta, etc, 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 ferro, amontoado para fazer uma casa. Você tem tudo para fazer uma casa, mas você não tem uma casa. Você tem os elementos. Okay. Mas o arquiteto consegue ver essa casa e desenhar essa casa, e colocar em 3D essa casa, antes da casa brotar do chão. Então, o pregador é o arquiteto das ideias. E aí ele vai dar estrutura a esse pensamento. Então, ele vai ter um tema, o tema é o sermão resumido, os argumentos é o tema desenvolvido. E aí ele vai pegar esse esqueleto, montar esse esqueleto, depois ele vai encher esse esqueleto de carne, de nervos, de pele. E aí tudo ganha vida, e tudo ganha beleza, e tudo ganha harmonia, tudo ganha sentido. Me permita um exemplo. Sim, por favor. Eu era seminarista quando escutei um pregador famoso em Campinas pregar sobre o filho pródigo. Ele deu um esboço maravilhoso. Eu falei, gente, que cara inteligente, que ideia fenomenal, que sacada linda. Ele dividiu a vida do pródigo em 4 fases. Primeira fase, o pródigo era feliz inconscientemente na casa do pai. Segunda fase, o pródigo era infeliz inconscientemente no país distante, nos banquetes da vida. Terceira fase, o pródigo era infeliz conscientemente no chiqueiro cuidando de porcos. Quarta fase, o pródigo era feliz conscientemente de volta na casa do pai. Falei, gente, que esboço fenomenal, que cara inteligente. E aí passaram-se 20 anos. Eu estou na casa de uma pessoa, vi um livro em cima da mesa, peguei o livro e comecei a ler. Comecei a ler. Daqui a pouco, a parábola do filho pródigo. E aí, de um cidadão lá do século XVII. Aí o cara expôs o texto do filho pródigo. O pródigo era feliz inconsciente. Infeliz inconsciente. E aí eu falei, gente, olha aí, não tem originalidade. Deus é original. Se você encontrar uma ideia melhor que a sua, não hesite em adotar. Sim. Todos nós aprendemos. E a bênção da pregação expositiva, que brota do texto, não é seu. Né? Então, a gente está sempre aprendendo.
como diz as brincadeiras de seminarista, você não pode pegar um cavalo trotão. Mas se o cavalo é bom de marcha, monta nele e faça a sua caminhada.